Fala rapaziada, e aí, como estão vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu sou o João e hoje estou trazendo aqui para vocês um novo vídeo. Eu já fiz algum vídeo um tempo atrás, né, falando sobre maneiras de você montar uma estratégia de estudo. Hoje aqui eu trouxe um assunto bastante legal, ou seja, a gente vai discutir aqui um pouquinho algumas dicas para fazer uma boa prova de física, tanto no vestibular, tanto no Enem ou até mesmo no seu dia a dia aí na escola. E aí, vocês estão curiosos quais são essas dicas? Vem ver comigo aqui. Então, gente, a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: vocês conhecer o formato da prova. É sempre bom quando vocês forem fazer uma prova, fazer o vestibular, até mesmo fazer o Enem, vocês pegar provas antigas e ver como é formado. Ver quantas questões são, qual é o nível de dificuldade, ver se ela é uma prova objetiva, se é uma prova discursiva. Então é bom vocês já irem familiarizado com o tipo da prova, porque isso vai ajudar bastante vocês e também isso já vai ajudar a minimizar a ansiedade ao realizar a prova. Vocês vão ficar bem tranquilos, vai ficar calmo, porque vocês já conhecem o formato. Vamos lá para a próxima dica? A próxima dica é o seguinte: quando a gente está fazendo uma questão, geralmente o do Enem já ama de fazer isso, é colocar sempre o que? Enunciados muito grandes. E às vezes a gente acaba se perdendo no que ela quer dizer. Então, a primeira dica que eu dou a vocês é o quê? Vocês tentam encontrar logo a problemática da questão. Ou seja, vocês encontrar o que aquela questão quer. Geralmente, eles passam uma dica, aquele texto, né, aquele texto motivacional, introdutório todo, e lá embaixo vai ter a pergunta. Então, se for possível, vocês lerem logo a pergunta, aí depois vocês voltam para ler o texto de introdução. Então, quando vocês entendem a problemática, fica melhor para vocês pensarem e raciocinar. Ou seja, vocês vão pensar logo no objetivo do que aquela questão quer. Ou seja, vocês não vão ficar perdidos, vocês vão ter logo um norte e assim vão ajudar vocês a fazer a questão com mais rapidez. E assim ganhando tempo. A próxima dica que eu dou para vocês é o seguinte: vocês sempre estão estudando os temas recorrentes. Ah, João, mas como assim os temas recorrentes? Vocês sempre estão fazendo o que? Provas anteriores para vocês ver qual o tipo de assunto que cai. Esse ano, né, de 2023, eu fiz uma revisão com as turmas e que foi do Enem 2017. 2017 não, 2020, minto, desculpa. 2020 caiu a mesma questão. Então, muitos alunos, eles lembraram da revisão e viram que a mesma questão que eu passei como revisão acabou caindo na prova do Enem. Então, pode acontecer. Eles vão mudar uma palavrinha, mudar o formato e tal, mas o sentido das perguntas muitas vezes continua o mesmo. Então, é sempre bom você estar fazendo estudo desses temas, estar praticando, que isso pode ajudar vocês demais. Outra dica é sempre vocês integrar os conhecimentos. Como assim integrar esses conhecimentos, João? Ou seja, é vocês sempre estar relacionando aquele assunto com outras disciplinas. Por exemplo, o Enem. Vestibulares, eles gostam de separar física, química e biologia. Já no Enem não. O Enem, eles gostam de trazer tudo em apenas uma prova, que é o quê? A prova de ciências naturezas, que está integrada à física, à biologia e à química. Então é sempre bom vocês terem conhecimento de cada parte. Vocês têm conhecimento na parte de biologia, na parte de física, na parte de química e sempre, se possível, fazer analogia e correlacionando essas disciplinas, que isso pode estar ajudando bastante vocês. Por exemplo, se caiu alguma questão a respeito de baterias. Ou seja, a bateria tem a parte química, que está acontecendo as reações, não é isso? E tem a parte física, que é o quê? Que é a condução de cargas elétricas através de um condutor. Então, quando você tem esse conhecimento e integra eles, você tem o quê? Uma área de conhecimento maior. E isso facilita com que vocês consigam responder a questão com mais assertividade. Beleza? Isso aqui eu também já acabei falando, né? Quando a gente fala de estudar temas recorrentes, ela está junto. E nesse caso aqui, juntamente quando vocês estiverem estudando os temas que geralmente caem nas provas, vocês também estão fazendo o que é as questões antigas. É sempre bom você estar vendo, né? E vai que cai uma questão parecida, alguma questão semelhante, até mesmo uma questão que lembre muito o tema recorrente que vocês estão estudando. Então isso ajuda demais. Eu recomendo muito que vocês peguem a prova e façam. Outra dica que, gente, é muito importante vocês saberem isso aqui, ó. Quem consegue compreender gráfico e tabelas, interpretar esses dados, praticamente mata a questão. Então é muito importante você estar utilizando
a leitura de gráfico, tabelas e saber mensurar isso. Porque se vocês souberem mensurar, às vezes você não vai nem precisar aplicar uma fórmula, às vezes não vai nem precisar você entender o conhecimento teórico que baseia aquela questão. Através da leitura de gráfico e tabela, automaticamente vocês vão conseguir responder de maneira simples, fácil e objetivo. Então, gente, é muito importante vocês terem conhecimento sobre gráfico e tabelas. Pratiquem, pratiquem. E o Enem e outros vestibulares também, eles gostam muito de colocar questões gráficas e tabelas. Ah, João, e também serve para figura? Sim, às vezes as figuras também ela tenta trazer um sentido, mas as figuras ela traz mais um sentido metafórico. E também é bastante interessante a gente ter uma visão crítica do que relaciona aquelas figuras, aquelas imagens. Então, gente, toda vez que tiver uma questão, analise o gráfico, seja bastante atencioso, observe as tabelas com cautela, que muitas vezes a resposta está ali direto, vocês identificaram a problemática e você vai analisar no gráfico e automaticamente vocês já vão obter, grande parte, né, na maioria das vezes, já a resposta. Outra dica, gente, praticamente já trouxe 3 dicas semelhantes a esse tema. Reforce a parte prática. Ou seja, gente, eu já disse isso em um vídeo anterior e vou trazer de novo. Estudar física, matemática, química e biologia é como andar de bicicleta. Vocês precisam do que? Precisa da prática. Então, quando vocês estudam e faz diversos exercícios, seu cérebro ele vai entender o quê? Ele já vai estar afiado, ele já vai estar esperando diversos tipos de perguntas, diversos tipos de questões, e vocês vão ter mais uma certeza de como responder aquela questão. Então, pratiquem, pratiquem. Vocês só vão ficar bom se vocês praticar. Tem aquele velho ditadozinho, né, que minha avó gosta muito de dizer, que a prática acaba levando à perfeição. É a mesma coisa. E isso é um ditado que é certo. Quanto mais vocês praticam, seus resultados ele tende a evoluir, tende a aumentar. Beleza? Então, toda vez que vocês estudarem, tenta fazer ali no mínimo 10 questõezinhas do determinado assunto. Sempre busquem interpretação de gráfico, interpretação de dados, figura, tenta fazer também a parte matemática, tenta fazer a parte teórica, e assim vocês acabam se preparando para essas adversidades. Outra dica também que é muito importante quando vocês forem fazer uma prova é sempre vocês lerem notícias sobre ciência. Os vestibulares, o Enem, eles sempre gostam de abordar essas notícias novas. Então, quando você é uma pessoa bastante informada, se você vê algum tema que você viu um tempo atrás na notícia, automaticamente você vai lembrar da notícia. Não, isso não serve somente para física, isso aqui serve também para notícias de ciências da natureza, de linguagem. O bom é a gente estar sempre atualizado no nosso dia a dia, e isso ajuda demais. Uma dica, que eu acho que isso aqui vocês fazem muito no dia a dia, e eu acho que é algo imprescindível, é vocês sempre fazer abordagem de eliminação. A maioria dos vestibulares, eles são feitos por alternativas, né? A, B, C, D ou E. Então, geralmente, tem aquelas alternativas que a gente sabe que não faz nem sentido com a pergunta. O que vocês fazem? Elimina. E isso acaba o quê? Aumentando sua chance de acertar. Então, uma dica que eu dou aqui também, quando vocês forem fazer essa estratégia de eliminação, é vocês sempre ter um bom vocabulário. Que às vezes uma simples palavrazinha, ela pode ter um sentido diferente da sua questão. Então, quando às vezes a gente tem um vocabulário limitado, isso acaba nos atrapalhando. Então, quando a gente sabe o que significa cada palavra, tem um grande vocabulário, ajuda demais a estar fazendo isso. E também a gente precisa do mínimo da base do assunto. E com isso, acabamos fazendo uma boa estratégia de eliminação. E, gente, funciona. Tanto para vestibulares, tanto para concurso. É uma das técnicas mais utilizadas. E outra coisa também muito importante aqui é a gente saber gerenciar o tempo. Às vezes, quando a gente vai fazer uma prova, o Enem mesmo é uma prova, digamos assim, que é uma das provas mais que coloca aquela pressão na gente, porque ela é a principal porta de entrada para entrarmos na instituição pública. Então, às vezes, a gente sente aquela pressãozinha pelos pais, a pressão dos amigos, pressão da família, e a gente acaba ficando ansioso e nervoso. E a ansiedade, quando bate, acaba fazendo o quê? Fazendo que a gente não consiga pensar no nosso potencial. Isso acaba atrapalhando o nosso desempenho. Então, antes de fazer a prova, gente, relaxe, descanse, não estude na véspera,
procure manter a calma, descansar, distrair a mente. Quando vocês forem fazer a prova, tá tranquilo. E gerenciar o tempo é o quê? Vocês saberem se policiar e fazer a questão no tempo necessário. O tempo necessário para fazer uma questão do Enem é basicamente 2,14 segundos, né? Segundo alguns especialistas. Então, quando você lê a primeira vez, não entende, lê a segunda, lê a terceira, gente, pula para a próxima. Porque se vocês ficarem ali lendo, tentando, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão acabar ficando frustrados. E quando vocês se frustram, vocês ficam o quê? Nervoso e ansioso. Então, vocês acabam perdendo o tempo de vocês e vocês também acabam perdendo o foco. Então, gente, se vocês não sabem, pula para a próxima. Aí, quando você pula para a próxima, geralmente você cai logo em uma questão que você sabe resolver. Aí você já volta a ter uma atenção maior. Isso vai fazer com que vocês tenham resultados positivos. Beleza? Então, pular, não, sempre pula uma questãozinha, aí no final da prova você volta, vai que você lê uma questão, e essa questão ela é similar, aí você acerta ela, quando você faz essa questãozinha, você lembra, logo no início tem uma questão que eu pulei que é semelhante a essa, aí vocês voltam lá, e vocês com a mente mais fria, vocês conseguem resolver. Então, se você leu uma, duas vezes, e não saiu nada na cabeça, gente, pula e vai para a próxima, que eu garanto que vocês vão ter um resultado bem satisfatório, beleza? Então, gente, essa aqui foi as 10 dicas que eu trouxe para vocês de como fazer uma boa prova de física. E essa prova, vocês podem ver que a maioria dessas dicas não é durante a prova, mas sim antes. Como vocês veem que uma boa preparação, vocês tendo um tempo, uma gestão de estudo, vocês vão ter um desempenho muito bem. E tem algumas estratégias, né? Como eu falei, como a estratégia de procurar logo a problemática, a estratégia de eliminação, mas sem um estudo adequado, sem uma base sólida dos assuntos, vocês não vão conseguir ter uma prova. Então, gente, pelo menos tente estudar uma vez na semana, uma disciplina específica e praticar. O segredo é entender o fenômeno por trás e fazer bastante exercício. Mais uma vez, é como andar de bicicleta. Quanto mais vocês praticam, o que acontece? Vocês melhoram, não é isso? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês possam aproveitar, né, dessas dicas aqui. E muitas dessas dicas aí que eu estou dando para você é da experiência de como estudante universitário. Eu também já fiz vários vestibulares antes de entrar aqui no UFRB. Então, vocês possam usufruir a respeito disso e vocês melhorem os seus níveis de estudo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as atualizações e até a próxima. Fui!